Bru? Oi, Tudo bem? tudo bem? E você? Ai, que legal, tudo bem também. Quanto Que tempo bom. não te vejo, hein, Bru? Depois que eu virei mãe, dei uma sumida, né? Ai, ser mãe é tão bom, né? E é assim mesmo. Cada fase da vida a gente tem que aproveitar porque elas vão mudando, né, Bru? A Sim, gente muito sempre bom. vai ter diferentes fases. E os anjinhos vão crescendo e a gente vai aproveitando cada uma delas. Chega uma hora que eles não querem mais ficar com a gente, não, viu, Bru? Chega uma hora que eles são adolescentes e eles querem a vida deles, né? E a gente acha que demora, né? Mas quando vê, tá aí. Exatamente, que legal. Ai, Bruno, prazer ter você aqui. O pessoal já está entrando, então vou dar boas-vindas aos participantes dessa live. Hoje a gente vai ter uma conversa muito especial. Tanto a Bruna quanto eu, a gente gosta muito, né, de falar sobre leite humano, né? E a Bruna sabe o quanto é especial esse alimento, é por isso que ela está aqui, a nossa super convidada de hoje. A gente vai aproveitar da Bruna e com certeza a gente vai ter uma conversa bem legal. A Bruna é nutricionista infantil, eu vou deixar ela se apresentar também, mas ela realmente é uma pessoa que eu conheci, né, Bruna? A gente se conheceu por conta de uma outra amiga e depois a gente foi estreitando os laços e a Bruna foi trabalhando cada vez mais com a nutrição materno-infantil, principalmente das crianças, né, Bru? E hoje Sim. ela está aí, né? Fazendo um trabalho lindíssimo. Ela fazia muita live, agora eu não sei, Bru, como é que está o teu tempo, mas também ela tirava muitas dúvidas, tinha um espaço muito bacana que ela conversava com as mães, fazia live. E hoje nós vamos aproveitar aqui dela. Tá ok, Bru? Vou deixar para você se apresentar, né? E logo a gente começa a nossa conversa, tá ok? Sim, eu super agradeço pelo convite, pela confiança. Eu sou a Bruna, sou nutricionista infantil hoje e também sou mãe do Francisco e também sou lactante. Eu ainda amamento o Francisco de 1 ano e 6 meses. Então, estamos vivendo na prática ainda a amamentação. Olha, que legal, hein, Bruna? O Francisco tá lindo. Eu vi ele hoje comendo abacate. Tentando pôr em prática os ensinamentos, né? Que legal, né, Bru? Que joia. E, Bruna, conta um pouquinho então. Você atende, né? Você tem uma clínica, atende mães e bebês ou só bebês? Hoje eu tô morando em Assis Chateaubriand, não moro mais em Cascavel, mas eu faço atendimento em Cascavel todas as quintas-feiras, então eu ainda atendo em Cascavel e atendo em Assis também, e agora com a pandemia comecei a fazer os atendimentos online também, que foi liberado pelo conselho, né? E então em Cascavel eu atendo na clínica Petit, que é uma clínica de pediatria, e em Cascavel eu atendo só bebês e crianças, né? Aqui em Assis eu atendo gestantes também. Então, um pouquinho de cada em cada lugar. Querida, que legal, Bru. Olha, muito bom, né? E, assim, é sempre muito bom conversar com a Bruna. É uma pessoa que tive o prazer, né? Inclusive de compartilhar uns momentos no banco de leite. Sim. Ela foi fazer um período lá com a gente, né, Bru? Nos horários que ela conseguia também, né? E foi muito legal ela conhecer um pouquinho da nossa rotina lá no banco. E isso eu acho que foi uma vivência bacana, né, Bru, para você conhecer também um pouco desse universo da amamentação mais de perto, que antes você não tinha o Francisco ainda, né? Não E eu tinha. achei tão Então, legal, assim, porque você achei faz muito. curso, vê na teoria, mas na prática é totalmente diferente, até para ter essa confiança em colocar a mão na massa, né? Fazer uma ordenha de alívio para poder ajudar realmente a mãe. É só na prática que a gente consegue isso, né? E aí eu tive oportunidade de, em alguns momentos, conhecer um pouco do teu trabalho, né? E ver um pouquinho isso na prática também. Foi ótimo. Bru, então quero aqui agradecer. A Marcela está me falando que a gente tem vários pais na live também.
Que bom. Então, que legal, né? Os pais, eles são fundamentais. Nossa, quando eles conseguem participar, né, muito próximo nesse momento antes do, né, do nascimento do bebê, do acompanhamento do pré-natal, né, do conhecimento que a mamãe vai desenvolvendo no decorrer da gravidez sobre esse bebê que ela vai receber, é tão bacana, porque quando esses pais recebem essa criança, a gente tem a possibilidade de eles darem esse apoio que a mamãe vai precisar tanto, né? Olha. Principalmente tá. no puerpério, né? Aham. Sim, o puerpério é fundamental, né? Só vou arrumar meu som aqui, Bruno, que a Marcela está me falando que não sei se está um pouco baixo. Está ouvindo? O pessoal está ouvindo? Do Instagram, do Face. Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem, Bruno? Do YouTube, o pessoal está ouvindo bem? Pedi para vocês escreverem ali. Bom, Bru, vou começando aqui. Eu vou te perguntando e a gente vai complementando e vamos trocando figurinhas aqui. A gente sabe que um dos principais alimentos para os bebezinhos é o leite humano, né? Fundamental, principalmente nos 6 primeiros meses de vida, exclusivamente. E eu queria que você esclarecesse aqui um pouquinho para a gente, porque a gente ainda tem uma cultura muito grande, né, da fórmula infantil, e ela é vendida ainda como um alimento muito próximo do leite humano. E aí eu queria que você falasse, então, um pouquinho sobre isso em relação ao leite humano, né? Um pouquinho sobre as características dele, Bruno. Não precisa se aprofundar muito, mas para que as mamães entendam a principal diferença entre a fórmula infantil e o leite humano, né? E o porquê que o leite humano, na verdade, ele é tão especial para as crianças em comparação, digamos, com uma fórmula infantil. Então, a gente costuma falar bastante na nutrição infantil que as fórmulas deveriam ser usadas como medicamento, né? E não como um alimento. Porque elas deveriam ser prescritas somente para os casos que realmente precisam. Porque o leite materno é espécie específico, né? Então, ele é feito por Deus e desenhado no nosso corpo especialmente para cada bebê, e aí a indústria vai e tenta fazer um produto parecido. Então, a fórmula é leite de vaca, e hoje eu tenho falado bastante também leite artificial, para a gente saber que é um leite artificial e que não é uma coisa... Porque a indústria tenta colocar na nossa cabeça que é uma coisa melhor do que o leite materno. E aí eles vêm com nomes Supreme, Premium, para fazer a gente achar, nossa, essa é boa, eu acho que o meu bebê precisa disso, né? E aí as mães acabam, às vezes, já indo para a maternidade com uma lata de leite artificial, muitas vezes por falta de orientação, por medo da amamentação, por medo que o bebê vai passar fome. E quando a gente vai comparar um leite com o outro, eu tenho um leite que é desenhado para o meu bebê, que é o leite materno, que vai ter as características para que o bebê vai fazer a digestão mais facilitada, os fatores imunológicos, a quantidade perfeita de proteína que esse bebê precisa para esse momento, visto que nessa primeira infância a necessidade proteica é muito pequena. E aí a indústria vem com o leite de vaca e eles vão tentando ajustar para deixar mais parecido possível. Então, no Brasil hoje a gente tem fórmulas que tentam se assemelhar ao máximo possível ao leite materno. Elas já conseguiram colocar os pré-bióticos, que são as fibras, e estão tentando tecnologias novas para encontrar fibras mais parecidas com as do leite materno.
No Brasil, hoje, não temos fórmulas com probióticos, que são os lactobacilos. Então, eles ainda não conseguiram essa tecnologia para manter esses probióticos. E no leite humano, nós encontramos, que vai manter toda a microbiota intestinal do bebê, fazer com que ele tenha uma boa absorção dos nutrientes, fazer com que o bebê tenha uma boa imunidade. E aí, quando a gente compara um com o outro, o leite materno continua saindo muito na frente. E fora a questão imunológica, né, Anne? Que isso nunca, nunca, nunca eles não conseguiram colocar dentro de uma latinha. Isso é assim, a parte mais bonita, né? Eu falo, além de tudo, da questão nutricional, né? É isso que a natureza oferece, que é o melhor, né? Daquilo que o bebê pode receber em questão de benefícios, que é realmente essa dosezinha pronta de proteção, né, Bru? Bru, o pessoal do Face, do Insta, tá vendo você cortadinha. Fala para ela baixar um pouquinho o ângulo da câmera dela. Baixar um pouquinho a parte de cima da tela. Aí, tá melhor. Agora tá legal. Eu tava te vendo bem. Agora o pessoal tá te vendo. É que eu coloquei atrás do computador e aí nem eu não tava vendo direito. Ficou ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Obrigada, Bru. Então, assim, é uma coisa sensacional quando a gente entende, né? Essa questão dos imunobiológicos que a gente passa no leite humano, né? Uma colherinha de chá tem milhões de células, né? Uma colherinha de chá de colostro, ela tem milhões de células que vão proteger o nosso bebê. Então, quando a gente pensa, né, nessa linda harmonia que tem no leite humano entre composição, proteína, espécie específico, né, Bru, que eu já vou te perguntar um pouquinho sobre isso, das alergias. Então, a proteína, que é a espécie específico, a questão, né, dessas células que vão fazer a defesa desse bebê e estimular o sistema imune dele, até que ele tenha a sua própria maturação, né, para que o sistema imune faça sua própria defesa. Isso é fundamental para que as mães entendam que, às vezes, não é porque a Bruna, né, gosta, a Annelise gosta, mas a gente sabe realmente a importância que tem para a vida dessas crianças, né? Essa questão de receber o leite humano de forma integral mesmo, saindo do peito da mãe, com tudo aquilo que a mãe vai produzir para aquele bebê. E isso é bem legal, né, Bruna, a gente lembrar que os leites são diferentes, né? Os leites são diferentes. O leite da Bruna é feito para o Francisco atualmente, né? O leite da mãe daquele prematuro que está lá no hospital internadinho, que nasceu com 31 semanas, 29 semanas, é um leite diferente, porque é o leite para aquele bebê. E as mães, elas vão produzindo, né, Bruna, ao longo da amamentação, leites diferentes, né? E a fórmula infantil não tem essa característica, né? Ela vai ser sempre a mesma, né? Então, ela é modulada para oferecer uma quantidade mais ou menos adequada sempre, não é isso, Bruna? Exatamente. E uma parte que eu acho bem interessante, falando um pouquinho da alimentação já, é até mesmo a questão dos sabores que tem no leite. Então, a gente sabe hoje que o bebê sente o sabor desde a placenta, pelo líquido amniótico, e aí através da amamentação também. Então, tudo que a mãe comer, o bebê vai começando a sentir esses sabores, e futuramente, na introdução alimentar, a chance dele ter uma melhor aceitação dos alimentos que a mãe comia são maiores, porque ele já tem esse reconhecimento dos sabores pelas papilas gustativas através do leite materno. E a fórmula é um sabor só também, né? Então, sempre o mesmo sabor. E eu já vi alguma coisa de estudos falando que os bebês, principalmente que recebem fórmulas de aminoácido, vão ter um paladar mais puxado para tal alimento. E o bebê que recebe a fórmula normal é mais pro doce. Então, a gente acaba
tendo esse benefício também de que o bebê vai ter vai estar trabalhando o paladar dele desde a questão da amamentação, né? Os estudos já falam, né, Bruna, isso que você colocou muito bem, né? Agora, a gravidez, ela já vai mostrando diferentes sabores para o nosso bebê, né? E existem estudos que mostram, né, que as preferências da mãe, muitas vezes na gravidez, vão ser também as preferências, né, ou aquilo que ela comia mais, enfim, vão ser as preferências desse bebê depois, né? Ele vai ter uma aceitação melhor para determinados alimentos. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela adora comer doce, besteira, ela arroz, carne, macarrão, feijão, salada não, legume não, e ela falava assim, na gravidez eu sou obrigada a comer isso, porque eu quero ter esperança que meu filho seja diferente de mim. Então, já na gravidez eu vou comendo essas coisas, obrigada, ela falou, né, pra mim, ela falava, Anne, não que eu goste, mas eu vou comer, porque eu sei que os estudos mostram que as crianças vão aceitar melhor outros alimentos lá depois. E aí, com o reforço do leite humano, né, Bruna, que vai mudando de sabor ao longo, né, da vida. Hoje eu atendi uma mãe e foi muito bonitinho, então um mocinho, assim, 2 anos e meio, né, na sala, e ela falou assim para mim, é ele, Anne, é ele que não quer mamar no outro peito. Eu falei, é mesmo? Aí eu falei, oi, Arthur. Falei, qual certeza você quer mamar? Ele falou, esse. Eu falei, por quê? Não quer mamar esse? Não, tá ruim. Ele falou para mim. Eu falei, Arthur, mas o que acontece, será, né? Aí fui conversando com a mãe. Então, isso é até legal as mães saberem. Quando o leite fica parado por um tempo no nosso peito, né? Ele altera a questão da água mesmo. Existe ali uma alteração química e algumas moléculas de água, elas fazem pontos de hidrogênio, ou seja, elas se juntam, e aí acontece uma gelificação, forma um gelzinho mesmo, e a gente tem uma concentração maior de sódio nesse leite. Então, a criança sente um sabor mais salgado. Então, ela começou a perceber que ele reclamava do sabor desse leite, né? Desse peito. E aí ela falou, Anne, será que alguma coisa está estragado? Será que eu estou comendo alguma coisa? Eu falei, não. Se fosse alimento, né? Os dois teriam um sabor diferente. Mas é porque ela realmente oferecia menos esse peito, ele gostava menos desse peito, cada vez ele mamava menos esse peito e o sabor desse leite estava mais salgado. Então, até isso, meninas, a gente tem que lembrar que pode acontecer sim, né? E quando acontece isso, às vezes a gente já imagina que alguma coisa como o nosso leite. E o leite não estraga no peito, né, Bru? Lembrar isso, né? Que às vezes as mães imaginam. Exatamente, é vivo. A fórmula infantil é diferente, né, Bruna? Porque a gente sabe que eu posso preparar uma mamadeira agora, o bebê não aceitar, e eu não posso deixar ela lá para reaproveitar, sei lá, daqui 2 horas, né, Bru? Acaba tendo que desprezar porque ela estraga, né? E uma das coisas que eu às vezes falo para as mães, e eu já ouvi mães falando para mim também, é que a hora que leu a lista de ingredientes da fórmula, ficou desesperada, falou, meu Deus, eu não quero dar isso pro meu bebê. Porque se você não vai lá e lê o que tem lá dentro, você acha que é uma coisa super fantástica. Mas a indústria acaba tendo que usar maltodextrina, muitas vezes, os óleos vegetais, para deixar a fórmula adaptada e ficando parecida com o leite humano. Então, nem isso a gente não se atenta, né? Vou dar uma fórmula, mas nem sabe o que tá dando pro bebê, né? Então, isso me chamou a atenção, que a mãe falou, nossa, a hora que eu li os ingredientes, eu falei, não, eu vou insistir na amamentação porque eu não quero dar isso pro meu bebê. Uhum. E, Bruna, assim, às vezes eu tenho muitas mães, né, que são bastante realmente
inseguras, às vezes, em relação, né, a oferecer a fórmula mesmo. Então, duas questõezinhas até para as mães que estão aqui, os profissionais. Então, tem açúcar na fórmula infantil. E segundo, por que é tão difícil a digestão dessa fórmula para o bebê? Então, a mãe falava assim para mim, Anne, o bebê vomita, a barriguinha fica distendida. Explica um pouquinho para a gente isso. Na verdade, açúcar não tem, né? Eles precisam encontrar uma fonte de carboidrato para colocar na fórmula para ajustar ela para que fique parecida com leite materno. Então, hoje, eu diria que as melhores fórmulas são as que têm 100% lactose como fonte de carboidrato, que é a principal fonte de carboidrato do leite materno. Aí algumas possuem maltodextrina, que a gente considera um carboidrato de mais fácil digestão. Então a gente diz que é açúcar, mas ele é um carboidrato, tá? Então açúcar não tem. Talvez alguma marca vai ter alguma frutose, alguma coisa mais parecida com isso na fórmula número 2, mas a princípio não. Deu para entender mais ou menos? Deu, eu entendi perfeitamente. Não sei se alguém tiver alguma dúvida, vai colocando aí, tá? E agora, os compostos lácteos, que são fórmulas de segmento, que têm aparecido com mais frequência, eles vêm com maltodextrina como maior parte da fonte de carboidrato, e alguns até mesmo com sacarose. A sacarose é açúcar, sim. Então já é uma fórmula mais para a segunda infância mesmo, que não é ali para um bebezinho recém-nascido. E a questão da digestibilidade, porque o leite de vaca ele tem uma proteína muito maior que a proteína do leite humano. E o corpo do bebê sabe digerir as proteínas do leite materno, que é uma proteína pequena, de fácil digestão, desenhada para o sistema gastrointestinal do bebê. E aí, quando eu ofereço uma proteína que é muito maior, o bebê às vezes pode apresentar esses sintomas de dificuldade em fazer a digestão dessa proteína. E aí entra também a parte das alergias, não sei se você quer falar disso agora. Vamos colocar, né? Porque isso realmente sempre é uma dúvida das mães, né, Bruna? Todo bebê que introduz a fórmula, né, é uma dúvida assim que as mães têm. Ele vai ter alergia ou não? Porque o que é alergia, né, Bruna? Então, para esclarecer que talvez alguns profissionais fiquem em dúvida, algumas mães, pais, né? O que é alergia, né? A proteína do leite de vaca. E a famosa também intolerância à lactose, que é mais comum nos adultos, né, Bruna? Vou testar aí, então, para você falar. Tá. Então, a alergia à proteína do leite de vaca ela é uma reação do sistema imunológico à proteína do leite. A intolerância à lactose ela é uma reação normalmente gastrointestinal que não afeta o sistema imunológico. E ela é uma intolerância ao açúcar do leite, que é a lactose. Hoje, os estudos dizem que uma das principais causas do aumento das alergias à proteína do leite de vaca é a oferta do complemento na maternidade sem necessidade. Então, ao invés do bebê ter o contato primeiro com o leite da mãezinha dele, ele vai ter contato com o leite de vaca. E aí já vai ativar o sistema imunológico dele. E aí a próxima vez que ele tiver contato com essa proteína, vai ter os sintomas da alergia. Então, na alergia à proteína do leite de vaca, o bebê não pode consumir nem um pouquinho de leite de vaca. E a intolerância à lactose, existe um nível de tolerância que consegue consumir. Hoje, a intolerância à lactose ela é considerada rara em bebês, porque a principal fonte de carboidrato do leite materno é a lactose. Então, se o bebê realmente tiver uma intolerância à lactose, ele não vai conseguir mamar o leite materno, né, Anne? E é raro bebês que não possam mamar.
E aí, geralmente, faz-se um exame genético, né, para avaliar se realmente tem essa intolerância. Eu já atendi bebês que o exame genético deu positivo, mas daí as recomendações do gastro, do pediatra, foram que não é porque o exame deu positivo que o bebê vai desmamar, porque ele tem uma certa tolerância. Então, talvez ele produza menos lactase, mas ele vai tolerar e vai conseguir mamar. Então, não é motivo para desmame ter uma intolerância à lactose e nem a alergia à proteína do leite de vaca. Porque, nesse caso, o bebê não vai receber a fórmula para manter a amamentação, mas quem vai fazer a dieta vai ser a mãe. Ah, isso é legal, né, Bruna? Porque que bom que você já falou isso. É às vezes até é uma conduta, né, dos profissionais de saúde. A primeira coisa é suspender a amamentação, né? E entrar muitas vezes com as fórmulas especiais, né, Bruna? Opa, tô com o meu fone caindo aqui, gente. E entrar, né? Os leites especiais, né? O que eu acho que é importante a gente esclarecer aqui, né, Bruna? Que realmente a conduta é manter a amamentação, né? E aí a Bruna vai orientar, então aqui fala um pouquinho, Bruna, dessa questão da dieta da mãe. Eu acho que é legal as mamães saberem para que elas realmente fiquem tranquilas em relação, né, a essa possibilidade, né, que elas podem realmente seguir amamentando seus bebês, né? Sim, e às vezes a gente acha que a dieta é muito difícil, mas é só questão de ter orientação mesmo, de fazer substituições, de fazer trocas, porque a dieta da alergia à proteína do leite de vaca, ela se... Travou? Não, meu fone está com problema aqui. Pode ir falando, Bruno, que eu estou te ouvindo pelo celular. Na verdade, a dieta da alergia à proteína do leite de vaca, ela se baseia em comida de verdade. Então, a mãe deixa de consumir alimentos industrializados, doces, queijo, iogurte, mas ela pode comer todos os alimentos que são comida de verdade. Então, no início, as mães ficam bem apavoradas, estranham bastante, mas depois elas vão se adaptando na luta para conseguir manter a amamentação. E essa amamentação vai ter fator protetor para melhorar essa alergia o quanto antes. Então, a gente precisa estimular bastante as mães a continuarem amamentando, que é o padrão ouro, né, para alergia alimentar também. Sim, e é assim, né, Bruna? Talvez não seja uma coisa para sempre, né? Sim. Isso também é legal falar para a mãe. Que algumas vezes as crianças, né, elas seguem mamando, né, continuam amamentando, e aí por um tempo a mãe faz a dieta e chega um período que às vezes a mamãe consegue, né, reduzir, né, a questão, só um pouquinho, gente, vamos trocar de fone aqui. Tá me ouvindo, Bruno? Sim. Tá? Beleza, tá perfeito. Então, a mamãe consegue, por exemplo, depois de um certo tempo, talvez voltar a introduzir, né, essa proteína e fica tudo bem, né? E a criança volta a poder fazer uso, né, desses leitinhos. Uhum. É legal a gente falar, né, Bruna, que não tem um tempo certo, que não é para todo mundo igual, né? Isso é importante a gente falar aqui também, né? E na verdade a mãe vai fazer essa dieta bem restrita no início e não são todos os bebês que reagem ao leite materno. Então, alguns bebês não reagem ao leite materno e a mãe consegue voltar a comer a proteína do leite, consumir, e o bebê não vai ter reação. Depois, talvez, quando ele tiver contato com a proteína, ele vai ter reação. Então, a gente vai tentando evitar que essa mãe faça restrições desnecessárias, né? Vai fazendo a alimentação conforme o bebê vai tolerando. Ah, isso é legal, Bruna. Até agora que você falou, lembrei, né, de uma pergunta, né? Quando a mãe, Bruna, ela está amamentando, né? É uma orientação de que essa mãe faça a restrição de alimentos derivados do leite?
digamos, para prevenir uma alergia à proteína do leite de vaca? Não. Pelo contrário, se essa mãe consome, esse bebê vai ter o contato com a proteína e vai ter menos risco de desenvolver uma alergia, porque aí o sistema imunológico do bebê já vai reconhecendo essa proteína através do leite materno. Então, na própria gestação, hoje não tem orientação de se evitar ou restringir o consumo dos derivados para prevenir uma alergia. Na verdade, não tem muita coisa que previne a alergia. Uhum. É isso mesmo. Na verdade, né, Bruna, é aquilo que você falou lá no início, assim, só para reforçar. Não sei quem entrou depois, talvez, mas assim, o principal alimento que o bebê deve receber nas primeiras horas de vida é o leite humano, porque os estudos realmente têm mostrado que o que pode ser o maior desencadeador, né, dessas alergias é a criança receber, antes do leite da própria mãe, uma fórmula infantil. E isso, assim, os estudos têm mostrado muito fortemente que nos 4 primeiros dias de vida é o período mais crítico, né, por conta da permeabilidade intestinal, né? Então, vamos amamentar, mamães, vamos lembrar que as gotinhas que saem já vão fazer a função trófica, né, Bruna? Nos primeiros dias precisa ter muito leite, Bruna, para esses bebês? Não, porque o estômago deles é muito pequeno, né? E qualquer mínima quantidade já supre. E eu vou falar até um pouco da minha experiência, Anne, que eu vivi na prática isso. Eu nunca tive medo que eu não conseguisse amamentar, eu sempre tive segurança. E eu tive alta do hospital e eu precisei voltar para fazer a fototerapia com o Francisco, porque ele teve icterícia. E isso gerou um certo estresse em mim e o meu leite demorou para descer. Eu tive trabalho de parto, mas eu fui para uma cesárea intraparto e o meu leite demorou para descer, demorou uns 5 dias para descer, mas eu continuava amamentando. Eu tinha certeza que o que estava saindo ali era o que o meu filho precisava. E eu até brinco com as minhas amigas que eu sou uma lactante de peito pequeno, porque o meu peito nunca foi grande. Pouquíssimas vezes ele vazou, mas eu sigo na fé que tá tudo bem, que tá saindo, que eu tô alimentando ele, que eu tô nutrindo ele. E às vezes essa falta de confiança que deixa a gente desesperada, preocupada, que vai fazer você acabar optando por um outro tipo de leite. E eu recebo hoje bastante comentários, nossa, ainda amamenta, né, que é super comum. Mas não dá nenhuma mamadeira. Não, eu não dou. Eu não tenho nem a pretensão de dar uma mamadeira. Depois que desmamar do peito, vai comer. Isso é muito lindo, né? Porque para aquela mãe, né, que é criada, realmente, todos nós, né, Bruna? Você teve que trabalhar muito para realmente dizer assim, olha, vai ser desse jeito, porque acredito que você também deve ter recebido muitas perguntas e questionamentos, como você está falando agora, mas não vai dar nenhuma mamadeira, ele não precisa de outro leite. Então, isso é fundamental para que as mães entendam, né, que a cultura da mamadeira, a gente é que vai fazer ela seguir ou não, não é? E a questão da introdução do outro leite também, né, Bruna? Isso é muito cultural, né? E talvez um pouco porque eu não tomo leite, eu acho que meu filho não tem essa necessidade. Aí penso, vou introduzir uma mamadeira para depois ter mais alguma coisa para tirar, né? Então vamos ver enquanto a gente consegue conduzir a amamentação e depois vai só comer. Mas eu tenho uma amiga, nutricionista também, viu, Bruna? E ela eu achei tão bacana, porque assim, até hoje ele já vai fazer 3 aninhos, ele não toma mamadeira. Desde o início, né, ele sempre mamou o peito, introduziu os alimentos, né? Ela precisou introduzir fórmula porque ela tinha pouca produção mesmo, mas ela sempre ofereceu no copo para ele, né? Primeiro por translactação, né? Na sonda peito, e depois quando ele estava maiorzinho, que ele tomava no copo, aquele copo de bico, de silicone, né? Ele, até hoje, ele só toma copo, né? Então,
Daí você fica questionando, né, realmente a nossa cultura. Eu lembro, né, que era uma coisa até de meio que os avós perguntavam, né, os tios, todo mundo, né? Então, isso é muito legal. A informação serve para isso, né, Bruna? Para que essas mães... Eu tomei mamadeira até uns 5, 6 anos de idade. Bruna, eu fui mais longe, eu fui até os 8. Olha né? Eu fui até os 8 e eu fui amamentada, né? Muito pouco. Eu lembro assim que a minha mãe sempre conta, aos 2 meses, né? O leite secou, né? E era uma coisa muito comum. E é ainda, né, Bruna? E é ainda, né? Porque a história do leite fraco, né, Bruna? Nos 2 meses de idade, é o período lá que a gente tem realmente um estirão de crescimento, o bebê tem uma demanda maior de leite. E eu não sei se você vê isso muito no teu consultório, mas, assim, não sei se você quer colocar alguma coisa em relação a isso também. Mas aos 2 meses, tanto que o nosso índice de amamentação exclusiva no Brasil são 54 dias, né? Quando as mães começam a introduzir fórmula. Uhum. Eu acho que colocar isso também, né, Bruna? Da questão desse período, né, Bruna? Existem períodos realmente que a mãe se sente, né, um período mais crítico, com menos, né? E aí, então, pode falar um pouquinho para nós sobre isso, Bru? É que a mãe tá adaptada com aquele peito cheio, vazando, né? E o que eu vejo na prática são os 3 meses que acaba acontecendo o ajuste na produção. E aí começam os questionamentos, meu Deus, meu peito não tá mais ficando cheio, o bebê tá mamando muito, e acho que eu não tenho mais leite. E aí o problema é a gente introduzir um outro tipo de leite ou um outro tipo de bico, e aí o meu bebê vai sugar menos, vai mamar menos, e a produção vai diminuir, né, Anne? Aí vai ser fato que vai diminuir. Então acontece todo aquele ciclo que a gente sabe qual que é o caminho, né? Qual que é o fim desse ciclo. Então, isso eu vejo bastante na prática. É isso mesmo, Bruna. E lembrar as mães que não é porque o leitinho delas mudou a característica, que está fraco, ou que o peito da gente não tem mais a capacidade de produzir, né? Não é isso. Então, é lembrar desse autoajuste da produção que a Bruna falou. A gente não vai ficar com a mama endurecida, né? Imagina se eu estou amamentando talvez um bebê há 3 anos e a minha mama ainda vai ficar endurecida. Não, né, gente? A mama vai se autoajustando, ajustando essa produção. E isso é muito legal, Bruna, até para a gente colocar aqui a questão da digestibilidade do leite, né? Então, que o leite materno é rapidinho, né, Bru, que passa essa digestão, né? Então, às vezes, a mãe acha que tá com pouco leite porque o bebê quer mamar mais frequente, né? Tem tanto a questão da digestão, né, em que ela vai ser mais facilitada, e a questão também de todos os outros benefícios da amamentação e os motivos pelo que o bebê mama, que não só fome, né? Então... muitas vezes o bebê vai demandar mais ter aquele aconchego, aquela presença, aquele contato físico que não seja só para matar a fome. E o próprio fato da questão da sucção, né? Que ele tem necessidade. Então, o bebê que não usa chupeta vai ter necessidade de sugar mais, que é a sucção não nutritiva, que ele precisa daquilo. E isso, muitas vezes, sem conhecimento, vai achar, tá mamando e tá chupetando, né? Que é aquela frase que a gente mais escuta, né? Tá chupetando o peito. Tá chupetando o peito, né? Fazendo peito de chupeta. Acho que tem uma perguntinha aí, Bruno, não sei se tu consegue ver. Ali, ó, não, passo para você, ó. Fórmula é uma roubada. Eu, em meio desespero, dei fórmula para minha filha, ela teve reação à fórmula, tá com suspeita de intolerância à lactose ou a PLV. E só tomou 4 vezes, nunca mais, só depois de 6 meses. Nem depois de 6 meses precisa, né, Elane? Não, falar, claro. Né? A Elane, nossa, Elane é ótima, você viu, Elane? Você tá famosa, Elane. Elane é uma mamãe que a gente fez até uma consultoria online com ela. E a Elane passou por essa fase que a gente está falando aí, sabe?
E ela realmente, né, a neném passava o dia todo mamando, né, por um período ali. E realmente, né, Bruna, pode ser pouca quantidade de fórmula infantil que a criança recebe e ela pode realmente, às vezes ela não chega a fazer uma alergia, mas ela não tem uma boa aceitação, né, Bru? Faz uma distensão abdominal, tem vômito, às vezes, que ela não tinha, né, com leite humano, né? E realmente as crianças podem apresentar, porque é aquilo que a Bruna falou antes, né? Não é espécie específico, né, Bru? Não sei se você quer colocar alguma coisa ainda, né, em relação a isso. Mas eu acho que é isso mesmo, né, Ania? Sempre vai ser como se fosse um desafio para o bebê digerir aquele leite. E até um curso que eu fiz ano passado, a gente estava vendo a questão das fórmulas. Como escolher, então, uma melhor fórmula, né? No caso da necessidade, realmente. E eu tenho que saber qual que, então, vai se assemelhar um pouco mais para eu saber qual prescrever, quando necessário. E aí, hoje tem algumas fórmulas no mercado que são com a proteína parcialmente hidrolisada. E aí foi questionada essa questão, porque no leite materno nós temos caseína e temos proteína do soro do leite. Então, a proteína do soro do leite, ela é de fácil digestão. A caseína, ela faz com que o bebê tenha que se esforçar um pouquinho mais para digerir. Se eu ofereço uma fórmula que é 100% proteína parcialmente hidrolisada, o corpo do bebê não vai fazer aquele esforço para digerir o que ele digere a parte de caseína do leite materno. Então, talvez em algum momento que ele tiver contato com a caseína, ele também pode estranhar, ele também pode ter alguma certa reação. Então, mais uma vez falando que o leite materno ele se ajusta ao que o bebê precisa, né? E as fórmulas elas vão tentando achar uma maneira de se assemelhar, mas elas não conseguem. É verdade, né? Não tem nada que compare. E assim, ó, Bru, lembrar, né, que essas fórmulas, né, mamães, é importante, né? Não sei as mamães que estão vendo, os profissionais, de repente a gente até no desespero, a gente acha que uma forma de ajudar essa mãe, então vamos falar, né? Porque assim, a gente tem alguns bebês que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de ganho de peso, né, Bruna, no início. Mas isso está mais relacionado, mamães, à pega, tá? Não é a qualidade do seu leite. É realmente a pega do bebê, né? Aquela sucção eficaz para que ele consiga extrair o leite. Então, muitas vezes ele gasta mais energia do que entra, né? E aí vem a questão que é muito comum, né, Bruna? A prescrição das fórmulas nessa fase para o ganho de peso, né? Para que a criança passe, ao invés de ganhar 17, 18 gramas por dia, ganhar 30 gramas, né? Isso, Bruna, normalmente assim, a fórmula, o bebê ganha mais peso, né? Ganha mais peso realmente. Algumas situações não, mas algumas situações sim. Por quê, Bruna? Eu vou falar uma outra coisa primeiro. Quando nós, então, estamos na amamentação e eu busco uma ajuda profissional para tentar ver o que está acontecendo, que o meu bebê não está ganhando peso, aí, como você falou, a gente vai ajustar a pega. Talvez esse bebê tenha um freno lingual, eu preciso também ver essa questão. Então, ajustando essa amamentação e o bebê mamando, nós precisamos entender que as curvas de crescimento, elas são uma média. E nem todos os bebês vão estar na média. E aí entra a questão de nós sermos diferentes um do outro. Então, uma pessoa é mais baixinha e gordinha, a outra é mais... Oi, Bru, tô sem teu áudio. Opa, peguei, voltei. Voltei, tava sem teu áudio, mas é o meu microfone. Ah, tá. Então, todos nós somos diferentes. E os bebês também vão ser diferentes. E aí, por que todos os bebês precisam ganhar 30 gramas ao dia? Se está tudo ajustado. Então, só para entender, as curvas de crescimento é um estudo
que foi feito pela Organização Mundial da Saúde para ver o estado nutricional das crianças. O percentil 50, que é a linha da média, significa que tem mais crianças no mundo que estão naquele estado nutricional. Para baixo tem 25% e para cima tem 25%. Estar acima ou abaixo não é errado, desde que a curva do bebê esteja ascendente. Então, às vezes, o bebê vai ser aquela criança pequena que vai sempre ganhar 25 gramas ao dia. E ele pode seguir ganhando 25 gramas ao dia, desde que a curva esteja ascendente e seja a curva do bebê, está se desenvolvendo, está ativo, está tudo bem. Assim como talvez vai ter o bebê que vai ganhar 40, 50, né? E também a curva dele tá tudo bem. Então também. Tá tudo bem. Não precisa fazer dieta, né, Bru? Peso, né? Vamos tirar o peito. Então, são todos fatores que a gente precisa levar em consideração e não só olhar número, tabela, gráfico, para decidir pela prescrição ou não de uma fórmula infantil, né? Perfeito, Bruno. Isso é fundamental. E lembrar, né, Bruna, uma coisa que às vezes a gente esquece de falar para a mãe, que na dúvida ela pode esgotar o seu leite, né? E oferecer o seu próprio leite também. Não precisa entrar com uma fórmula, né? Então, é fundamental, porque às vezes assim a gente se ilude, né? Vai resolver um problema, que é aquelas gramas na balança, né, que às vezes é muito importante para o pediatra, para a mãe, para o pai, mas que para a criança não vão ser uma boa solução, né? Porque para ela talvez as 25 gramas, 20 gramas seria o ideal ela ganhar, né? Então, às vezes a gente realmente... A nossa cultura, né? Ela quer sempre que todos sejam, né, mais ou menos no mesmo padrão. Mas somos todos diferentes, é isso que a Bruna falou, né? É isso mesmo, muito legal. Bruna, então, aqui, só para a gente, né, poder responder para algumas mães, então, a questão, eu não sei que horário nós temos, Marcela? Tem 10 minutinhos. 10 minutinhos? Então vamos lá, Bruna, para a gente só conseguir responder. Eu tenho duas perguntas que as mães às vezes fazem em relação à alimentação, e eu quero aproveitar você, tá bom? A questão da alimentação. O que é que a mamãe deve e não deve comer? Logo no pós-parto imediato, tá? Que elas estão me perguntando isso. E outra mamãe quer saber depois, ao longo da amamentação, o que eu devo, o que eu não devo comer, né? Tenho que realmente restringir de muita coisa? Não? Como é essa orientação, Bru? Tá, então hoje os estudos dizem que nenhum alimento está relacionado à cólica. Eu acho que esse é o principal motivo da restrição, né? Então, assim, nos estudos, nenhum alimento vai ser o causador da cólica, porque a mãe vai consumir o alimento, esse alimento vai para o estômago da mãe, para o intestino da mãe, depois ele vai ser absorvido no sangue e vai ser usado para a produção de leite. Então, não vai ser os gases do intestino da mãe que vão ir pelo sangue para o leite e causar gases no bebê, né? Não tem nenhuma relação com isso. Mas, às vezes, na prática, a mãe percebe algum alimento. Então, o que eu sempre recomendo? Não restrinja nada. Comeu algum determinado alimento. Então, coisas que acabam estando um pouco mais relacionadas que as mães veem na prática. O alho, a cebola, o feijão, talvez um chocolate, que é uma coisa mais estimulante. Percebeu que isso interferiu? Limita esse alimento, mas não deixar de comer várias coisas. Eu já tive amiga que comia só arroz branco e frango sem tempero, porque tudo podia dar cólica. Eu falei, você não vai produzir leite, porque você não vai ter energia para produzir leite. Então, a ideia é que a alimentação dessa mãe seja de comida de verdade, de comida saudável, que seja comida nutritiva, reforçada, porque ela precisa de nutrientes para garantir essa boa produção de leite, né, Anne?
Uhum, é isso mesmo, Bruna, perfeito. E lembrar, Qual que é a né? segunda pergunta? A segunda pergunta é depois, né? Então, logo no pós-parto imediato, mas a gente sabe que é mais ou menos a mesma coisa, né, Bruna? Uhum. E depois, no decorrer. É que no pós-parto imediato, às vezes as mães, uma coisa que é legal a gente até falar, as mães sentem realmente uma dificuldade, às vezes, da função intestinal delas normalizar, né? Uhum. Então, até legal a gente colocar isso, porque a função intestinal tem que realmente de uma boa alimentação, né, Bru? A questão dos nutrientes que você ingere, dos alimentos que você ingere, que ajudam a também fazer uma microbiota intestinal adequada para o intestino funcionar adequadamente, né? Então, lembrar que alguns alimentos vão ajudar, né, Bru? A gente precisa manter, então, o bom consumo de fibras, né? Vindo das frutas, verduras, legumes, das sementes. São todos alimentos que vão acabar auxiliando aí nesse funcionamento intestinal. Na água, né? Porque dá muita sede e precisa dessa quantidade ideal de água para também ter essa boa produção de leite. Então, o consumo de água ele deve ser aumentado, porque às vezes se essa mãe consome pouca água, esse pouco que ela consome vai ser usado para produção de leite, e aí vai faltar água lá no intestino para ter facilitar essa saída das fezes, vai levar à constipação. Então precisa manter esse bom consumo de água também. Eu vejo também que no início da amamentação dá mais fome, então, principalmente quando acorda muito de madrugada, né? Que tem aquelas mamadas noturnas. Então, eu lembro que eu sentia muita fome e sentia muita sede. E aí eu levava no quarto sempre umas castanhas, uma garrafinha de água, porque de madrugada minha barriga roncava. E depois vai se ajustando, né? Vai sentindo um pouco menos de fome. Uhum, exatamente. Até porque a gente está com o organismo em recuperação pós-parto, né? Nós temos que ter toda aquela reposição, né, para o organismo, fazer o processo de cicatrização, a questão do sangramento, que ele tem que fechar os vasos sanguíneos, a coagulação, né, o útero voltar ao tamanho normal. Vocês imaginem o quanto de energia o organismo precisa para tudo isso, né? E além do que a Bruna falou, né, da produção do leite em si, que realmente é um desgaste muito grande. Agora, é legal a gente lembrar, né, as mamães, que a alimentação variada faz com que a qualidade do nosso leite seja legal, né, Bruna? Então, quanto... uma certa tendência, né? Não tem tempo, vai comer pão, vai comer sanduíche, vai comer bolacha, coisa mais fácil, e acaba deixando de ter essa qualidade nutricional na alimentação, né? Uhum, isso mesmo, porque às vezes o tempo, né? O tempo das mães é curto, né? Então, aí não que sei. A rede de apoio, né? O pai, a família, a sogra, a avó, a mãe. E assim, né, Bruna? Eu acho que umas dicas legais para as mães, quem puder, deixar alguma coisa pronta, né, Bruna? Congelar. Se tiver a rede de apoio que puder fazer, congelar, mandar para casa dessa mãe, ela ter lá no freezer alguma coisinha congelada, para aquele momento que não consiga fazer. A Bruna, como nutricionista, talvez me dê umas dicas mais legais, mas é essa rede de apoio que vai estar ajudando a gente mesmo nesse momento, né? É isso, deixar a fruta picada na geladeira, deixar a fruta higienizada, né? Ter essas comidas prontas, congeladas, ou até mesmo na geladeira para comer 2 dias. Então, precisa disso. Aí que entra, né, o pai, que entra o resto da família para essa ajuda que a puérpera precisa, né, Anne, para conseguir levar a amamentação em frente. Sim, é verdade, Bruna. É sensacional mesmo quando a gente tem alguém que possa colaborar, né, com a nossa rotina, cara. Porque realmente, olha, é uma coisa surreal, né? É só tendo para saber, né? É só tendo para saber. Só tendo para saber. E aí, né, Bruna, quando eu acho que é legal a gente falar a questão do leite humano também, que você está aí com o Francisco, 1 ano e 6 meses, amamentando,
falar da questão da volta ao trabalho, né, Bru? Da questão de que você não precisa suspender a amamentação na volta ao trabalho, né? Só para a gente concluir aqui, que eu acho que a gente está quase no nosso final aqui da live, para a gente não perder a live. Então, fala um pouquinho para a gente, Bru. Então, o ideal é se começar uma rotina de ordenha uns 15 dias antes da volta ao trabalho, porque o corpo está adaptado à produção, né? Então, o corpo só produz o que aquele bebê está mamando no momento. Então, eu preciso começar um estímulo a mais para o meu corpo entender e conseguir fazer essa produção do leite materno a mais para poder ordenhar e fazer um estoque. E não precisa de leite artificial nessa volta ao trabalho. Então, a mãe faz a ordenha tanto em casa quanto no trabalho, se tiver oportunidade. Congelamos. Geralmente é associada em produção alimentar. Então, nos primeiros meses, a gente precisa ter um volume um pouco maior. Depois, os alimentos já conseguem suprir também um pouco dessa necessidade nutricional do bebê, né? E aí também... foi isso que eu fiz, é isso que muito paciente meu, mãe, que eu acompanho, acaba fazendo e consegue manter a amamentação depois de um ano tranquilamente, porque depois de um ano eles já comem mais do que mamam e aí o bebê só mama quando encontra com a mãe. É verdade. Mama de manhã, de meio-dia, de noite e talvez a madrugada inteira, mas tudo bem, né? E tá tudo bem, né, Bruna? Tá tudo certo. Que legal. Eu acho que a gente está quase no nosso horário, Bruna. Só temos uma horinha, né? Mas eu quero agradecer a todos que participaram aqui com a gente da live. E a você, Bruna, que, nossa, tão gentilmente aceitou o convite, está aqui, deixou um pouquinho Francisco ali, querido. Mas, assim, obrigada, Bruna, pela oportunidade. E olha, a gente matou um pouquinho a saudade, né? Faz tempo que eu não via você. Ai, que legal. Obrigada, Anne. Eu que agradeço o convite, a confiança. E quando precisar de mim, é só chamar. Vamos fazer mais lives. Com certeza, Bruno. Um beijo grande, um beijo no Francisco. Bom final de semana. Beijo a todos. Tchau. Obrigada. Amanhã tem live, pessoal. Ai, amanhã tem live. Com o odontopediatra, Bruna também. Boas, Bruna. Outra Bruna é a odontopediatra, Bruna da Mini Kids. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a dentição, né? E leite materno. Higiene dos dentinhos do bebê. Bem legal. Tá bom, gente? Amanhã, 3h30. 3 horas. 3 horas, acho que é. Gente, a gente vai postar. Vou confirmar, tá bom? Beijo. Tchau, Bruno. Obrigada. Beijo.